Pois bem, bem-vindos aí a mais uma aula do módulo 1 do curso de Introdução à Estatística Descritiva. Nas aulas anteriores a gente falou aí para vocês a respeito, de população e amostra, levantamento de dados, ordenamento dos dados, tá? Classificação em tabelas de distribuição de frequência. Na aula de hoje a gente vai estar estudando aí com vocês, como agir sobre os dados organizados. Tá? Então, o que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje são os conceitos das medidas de centralização. Tá? A gente não vai estudar separatriz, que é quartil, quintil, percentil, essas coisas não. Mas média, moda e mediana é o objetivo de a gente estar trabalhando com vocês nessa e na próxima aula. Então, nós temos aí as medidas de tendência central ou medidas de centralização, ok? E aí o que nós temos para elas? De antemão, a gente tem a média, que ela pode ser uma média aritmética simples, tá? Pode ser uma média aritmética ponderada. Temos também a média geométrica e temos também a média harmônica. Então, a média se subdivide aí em 3 grupos para a gente poder estar estudando com vocês. Além da média, nós temos também outro conceito de centralização, que vai ser moda. Tá? Então, os dados, a moda ela pode ser trabalhada para dados tabulados e para dados fora de tabela. Tá? Para dados fora de tabela, verificar aquele elemento que mais se repetiu. Agora, para dados tabulados, a gente tem algumas fórmulas, Tem uma fórmula de Kisuber, tem uma fórmula de King. A gente vai trabalhar com vocês aqui a fórmula de Kisuber. Tá? Mediana, mesma coisa. A gente pode estar trabalhando com a mediana para dados fora de tabela e para dados tabulados. Bem, o que a gente pensa, ou como que surgiu esses conceitos aí de média, moda e mediana? Foi que as pessoas, as pessoas que estavam administrando, organizando, criando aí a ciência, eles estavam buscando aí por um valor que pudesse representar todo o conjunto. Tá? Então essa busca é comum na estatística para tomar de decisões. Tá? Não só na estatística, para todas as ciências, todas as profissões, a pessoa está buscando ali um valor médio. Contudo, tá? Tem algumas opções para estar representando esse valor central. Quais são as opções que a gente tem? Exatamente a média, tá? Aritmética simples, a média aritmética ponderada, a média geométrica, a média harmônica. Além dessas 4 médias, digamos assim, a gente ainda tem a moda aí, a mediana. Tá? O que a gente precisa de ter em mente? Como que a ciência, digamos assim, tem representado, ou qual dessas medidas de centralização a ciência tem utilizado para poder tomar as decisões e poder analisar as coisas que acontecem. Em epidemiologia, para você verificar o tempo de latência, ou o tempo de incubação de um determinado vírus ou bactéria, uma doença que esteja aí assolando a população, você usa a mediana. Tá? Então você vai observando os dados, vai vendo quando o número de dados aumenta ou diminui, e em cima aí de uma distribuição, do número de casos que vai aparecendo, você pensa qual foi o período mais provável que a pessoa se contaminou. Tá? Então, para analisar surtos epidemiológicos, a ciência se apropriou da mediana. Poderia ser a moda também? Tá? Não sei. Ok? De repente poderia ser a média? Talvez também. Mas se apoderaram no caso aí da mediana. Então, cada uma delas, cada uma dessas medidas de centralização, ela pode ser conveniente em um determinado contexto, em uma determinada situação. Tá? A prática profissional é que diz qual que você vai estar utilizando.
Se não tiver uma prática profissional que diga, não tem nada definido, nunca vi li um artigo, nunca vi nenhuma norma qualquer para utilizar, aí você, como cientista, né, como profissional curioso, você utiliza uma e vê se os dados vão estar se comportando, se aquela, né, representação ela pode ser a melhor possível, tá? Mas o básico que a gente tem do básico é isso, né? Para cada situação pode ser que você tenha alguma coisa aí mais conveniente que as demais, para cada situação. É a prática, né, que vai estar determinando isso daí. Então, né, não existe uma medida de tendência central ou uma medida de centralização que seja universalmente mais precisa para representar o valor central do conjunto. O que a gente precisa de fazer, como eu tinha falado já, é levar em consideração a situação que estamos analisando e fazer a melhor escolha de medida central. Se a posteriori ela não você perceber que ela não é a mais conveniente, você troca, usa outra. A ciência às vezes avança em tentativa e erro. Para as tomadas de decisão, no caso na FUNAI, às vezes vai acontecer assim também, né? Escolhe lá uma medida, tá? Digamos que está tendo ali um surto, né, de alguma doença em uma aldeia, a equipe epidemiológica entra em ação na hora, né, para saber quando é que foi. Começou porque tiveram contato com alguém fora, ou alguém foi lá visitar, levou a doença, né, essas coisas todas, e tem que ficar esperto mesmo, né? Geralmente os surtos epidemiológicos começam, principalmente de gastroenterite, né? É problema na água mesmo, a água se contamina e a partir dali se tem o problema, tá? E aí nós temos aqui uma comparação, tá? Para distribuições simétricas, a média, a mediana e a moda são aproximadamente iguais. Agora, quando elas forem assimétricas, vai acontecer isso daqui, ó. Aqui ela tem uma simetria, ó, maior do lado esquerdo. Aqui ela tem uma simetria maior do lado direito, tá? Aqui ela é mais simétricazinha. Era para passar bem aqui, não passou. Então a simetria está do lado direito, a simetria está à esquerda. Quando a assimetria está do lado direito, a gente tem isso aqui, ó. Das três medidas de centralização, a moda é a menor, a mediana é a intermediária e a média é a maior de todas. Quando a assimetria é do lado esquerdo, a média é a menor de todas. A mediana, né? A mediana sempre está no meio, tá? Então nesse caso aqui ela continua e a moda passa a ser o maior dos três valores, tá? Vamos fazer, só para a gente ver o que seria a simétrica. Sei que vocês lembram lá da distribuição normal, mas vamos recordar aqui também, tá? O que vai ser para a gente aqui uma distribuição normal? Distribuição normal é uma gaussiana, né? Ela parece um chapéu, a forma aqui no caso de um sino. Então vai ser alguma coisa assim, ó. Do mesmo jeito que ela sobe aqui de um lado, ela desce do outro com uma determinada simetria, tá? Então uma simetria perfeita porque eu estou fazendo a mão livre aqui, então não fica 100%. Mas neste caso aqui, ó, de você ter distribuição simétrica, tá? Aqui eu tenho que a média é aproximadamente igual à moda, que é aproximadamente igual à mediana. As três coisas estão situadas bem próximas. Neste outro caso aqui, ó, eu tenho que a moda é menor do que a mediana, que é menor do que a média. E neste outro caso aqui é o contrário. Eu tenho que a média é menor do que a mediana, que é menor do que a moda. São as formas da gente poder estar procurando esses valores de tendência central.
Porque geralmente as variáveis elas podem estar agrupadas em tabelas, como a gente viu aí na aula anterior, e a gente pode construir gráficos. A partir do momento que a gente constrói gráficos de linha, tá? Alguma coisa assim, a gente começa a ver essas sinuosidades. E grande maioria dos dados tem uma distribuição aproximadamente normal, tá? E a partir do momento que tem distribuição normal, a gente sabe, né, quais são as medidas de inferência que a gente vai poder utilizar. Alguns testes estatísticos, eles só podem ser aplicados em dados que têm distribuição normal. Se tiver uma distribuição aqui quadrado, se tiver uma distribuição binomial, tá? Aí a gente, uma distribuição de Poisson, a gente tem que ver quais testes que a gente vai fazer quando tiver esse tipo de distribuição. Então, olhar para os gráficos e associar esses gráficos à natureza da variável, tá? E associar aos testes que a gente pode aplicar, é o trabalho aí de quem precisa estar usando a estatística como ferramenta, ok? Continuar. Então, para as medidas de tendência central, há uma definição para elas aqui. Elas estão representando, né, os fenômenos, tá? Pelos seus valores médios, em torno dos quais tendem a concentrar os seus dados, tá? Uma observação que a gente pode estar fazendo aqui em relação à média, né? Se cada elemento de um conjunto numérico qualquer for multiplicado ou dividido por uma mesma constante, a nova média ficará multiplicada ou dividida por essa constante, tá? E aí a gente tem aqui o conceito, né, da média aritmética simples, tá? Da média aritmética simples. Geralmente ele é chamado aqui no caso de x barra, para dizer que é o valor médio. Então x barra, para dados fora de tabela, o que a gente tem que ver? Pega-se todos os valores que você observou, soma esses valores e divide pelo número de valores observados. É o somatório de xi sobre n, tá? Ou então, se os dados estiverem em tabela, se os dados forem tabelados, a gente vai ter que a média vai ser o somatório dos xíveis fi dividido pelo somatório de fi. Lembrando que o somatório de fi é o mesmo n, né? Aquele rodapé. A gente fez vários somatórios de fi na aula passada, tá? O que a gente precisa necessariamente? Bem, quando os dados estão em tabela, eles podem estar em tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe, ou eles podem estar em tabelas de distribuição de frequência sem intervalo de classe. Se for para dados com intervalo de classe, esse xi vai ser o ponto médio da classe que a gente abordou na aula anterior. Se a distribuição de frequência estiver em tabela que não for por intervalo de classe, esse xi é exatamente o valor que está lá na coluna indicadora, tá? Exatamente o valor que está lá na coluna indicadora é que a gente vai multiplicar pela frequência que está na frente dele, linha por linha. E depois a gente vai somar esses produtos. Lembrando que aqui é um produto e eu tenho uma soma. Qual é a prioridade? Primeiro multiplica, depois somar. Então, para a média aritmética simples, ela é o valor médio de uma distribuição, determinado segundo uma regra estabelecida a priori e que se utiliza para representar todos os valores da distribuição. Ok? Então, o que é a média? Ela é o somatório das observações individuais, ou seja, o somatório do xi dividido pelo número de observações individuais, ou seja, dividido por n. Então, média a gente está fazendo desde nosso tempo escolar, né? Para eu saber se eu passei, tem que ver qual foi minha média. Como é que a gente sabe aqui qual é a média do aluno? O aluno ficou aqui com 4 notas, em 4 provas. Se eu quero a média, a gente soma todos os valores e divide pelo número de provas que ele fez. O aluno perdeu uma prova. Bem,
Se ele perder uma prova, mas a regra é dividir por 4, ele vai ter que fazer uma prova substitutiva, né? Uma prova de segunda chamada, as escolas dão nomes aí diferentes, e em cima dali ele vai tentar recuperar uma nota. Se ele não recuperar essa nota, ele vai ter que passar com apenas 3 provas. Acontece. Então, neste caso aqui, somando tudo e dividindo por 4, dá 7,75. Será que é isso mesmo? Coloquei os valores aqui pra gente, mas é sempre bom dar uma conferida, né? Cadê minha calculadora? Fechei minha calculadora. Vou chamar aqui rapidinho. Isso. Então a gente vai pegar aqui, ó. 5 mais 7 mais 9 mais 10. Já podia ter somado 19. Tá? Pega isso aqui agora e divide por 4. Então 31 dividido por 4, 7,75. Tá aqui o valor da média. Tá? Então, para a média, a gente pode ter os dados fora de tabela, né? Foram esses dados que estavam aqui, e a gente pode ter os dados em uma tabela. Se os dados estão em uma tabela, a gente vai estar utilizando aquela outra fórmula, né, referente ao produto do XI pelo FI. Neste caso aqui, ó, essa tabela ela tem intervalo de classe. Então o XI para a gente é o ponto médio da classe. Vamos dar um print também nessa tela aqui para a gente poder preencher. Isso. Então o que eu preciso aqui para poder calcular a média? Lembrando que esse valor que está aqui embaixo, ó, esse valor que está aqui embaixo é exatamente o somatório de FI. Tá? E aqui a gente vai ter o XI vezes o FI. Ok? Então, para o XI vezes FI, eu tenho que pegar este valor aqui, que é o XI, multiplicar por esse valor, que é o FI, e fazer isso linha por linha. Tá? Essa primeira aqui eu vou representar aí, quando vocês forem estudar, talvez fique mais fácil. Então, aqui a gente vai colocar o XI, que é 18,5, vezes o FI minúsculo, tá? Que é o 23. E a gente vai colocar o valor aqui na frente. Depois, a gente vai ter 21,5, que é o XI, vezes, no caso aqui, 17, que é o FI. Depois, o XI agora é 24,5 vezes o FI, que é 5. Depois, XI, que é 27,5 vezes o FI, que é 3. E para a última linha, o XI dela é 30,5. E nós vamos multiplicar aqui pelo FI, que é 10. Ok? E o que seria a média mesmo? Pela fórmula, a média aritmética, x barra, nada mais vai ser do que o somatório do XI vezes o FI dividido pelo somatório de FI. O somatório de FI a gente tem, ó, é 58. Falta agora eu ver quanto que dão esses valores aqui, para o valor que eu tiver aqui no rodapé, ó, ele vai ser exatamente o somatório do XI vezes o FI. Vai ser exatamente ele. Aí para isso,
Vamos pegar a nossa calculadora. Vou dar uma diminuídazinha aqui. Aumentar um pouquinho para cá também. Embaixo já foi. Trazer ele para cá. Acho que a calculadora já cabe ali do lado. Rapaz, a calculadora já está vendo aqui. Isso. Então, a calculadora está aí. Temos então o valor 18,5 vezes 23. 18,5 vezes 23 dá 425,5. Então a gente vem aqui e coloca 425,5. Depois a gente vem nesse daqui, ó, 21,5 vezes 17. 21,5 vezes 17 deu 365,5. 365,5. Tá? Depois a gente vem nesse outro aqui, ó, 24,5 vezes 5, que é a frequência dessa linha, deu 122,5. Depois, essa outra linha aqui, 27,5 vezes 3, deu 82,5. E depois a gente vai ter, esse aqui vezes 10 dá 300, né? Principalmente calculadora. Só andar uma casa aí com a vírgula, já que é multiplicando por 10. Tá tudo com uma casa depois da vírgula, a gente representa também com uma casa depois da vírgula. E agora a gente soma isso tudo, né? Então eu tenho aqui 82, mais 300 com 122, é 422,5. Mais 365,5, mais 425,5. Temos então aqui, para o valor da média, 1.296. 1.296 redondinho. Aí a gente põe esse valor aqui. 1.296. Aí nós vamos pegar esse valor e vamos dividir por 58. Quando a gente divide por 58, dá um número grande, né? Como é que é a idade? A gente não precisa de colocar a idade aí com duas casas depois da vírgula, né? Talvez nem vou colocar com uma casa depois da vírgula, já que eu tenho aqui o ponto médio com uma casa depois da vírgula, tá? Então, para uma casa depois da vírgula, se eu cortar aqui, esse é o primeiro número que eu quero jogar fora. Lembra lá da primeira aula do arredondamento? Se esse aqui é o primeiro número que eu quero jogar fora, ele é menor do que 5, o último número a permanecer, que é o 3, ele fica como está, fica sem alteração. Então eu vou ficar aqui com 22,3. Isso aqui então é a média das idades. Ok? Este valor aqui é a média das idades. Isso para uma tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe. A gente tem que acrescentar aqui no caso uma coluna, tá? Para o outro exemplo, aqui a gente também tem uma tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe, tá? Com intervalos de classe. Para essa daqui, o que a gente vai ter? Eu tenho que de novo fazer o FI vezes o XI. O FI vezes o XI e criar uma coluna aqui do lado. Então vamos fazer de novo aí um print dessa tela. Isso. Feito aqui no caso o print dessa tela, o que a gente tem? A gente tem este valor aqui embaixo. Este valor que está aqui embaixo, ele é exatamente para a gente aí o quê?
o somatório de FI é igual a este valor aqui, que é o 50. De novo, o que eu vou ter que fazer para encontrar a média aqui dessa distribuição? Bem, acrescentar aqui uma coluna. A coluna do XI vezes o FI. Para ela eu não vou escrever de novo os números aqui não, tá? Escrevi na outra, agora eu acho que vocês já gravaram. Então, a gente já pega aí direto a nossa calculadora. Pega direto aí a nossa calculadora, e aí o que a gente vai fazer? Eu vou ter o XI, que é 5,5, vezes o FI, que é 33. Deu 181,5. Então, este valor aí que deu, que é o 181,5, a gente vai escrever aqui. 181,5. Aí a gente vem para o próximo. O próximo XI é 7,5. Vezes 13. Isso aí para a gente vai dar 97,5. Depois, a gente vem para o próximo. 9,5. Esse 9,5 vezes 3. Isso é igual a 28,5. Vou escrever bem aqui. Aí, para esse próximo aqui, ó, eu vou ter 11,5 vezes 0. Então, aqui vai dar 0. 13,5 vezes 0. Aqui também vai dar 0. 15,5 vezes 0. Aqui também vai dar 0. E depois eu tenho 17,5 vezes 1, que também não precisa nem de calculadora, né? Dá o próprio 17,5. Aqui no rodapé, rodapé não, né? Aqui na última linha da tabela, a gente vai colocar o somatório do XI vezes o FI. Quanto que vai dar isso daí? Bem, eu já tenho 28,5 mais 97 mais 181 mais 17,5. Dá pra gente aí 325. Então aqui, resultado dessa soma dá um valor exato, 325. E aí, para calcular a média, também não está difícil. Calcular a média é o quê? É o somatório do XI vezes o FI dividido pelo somatório de FI. Somatório de XI vezes FI, 325. Olha ele aí, dividido por 50. Então, 325 já está aqui na telinha da calculadora. Eu vou dividir por 50. Dá 6,5. Então, para esses dados aqui, a média aritmética é igual a 6,5. Tranquilo? Mais uma aí para a gente dar uma consolidada nesse conceito aí de média. Tá? Aquele problema lá da frenagem, que a gente construiu a tabela na aula passada. Temos aqui alguns dados, ó. São dados, é uma tabela sem intervalo de classe. Então, para essa tabela aqui também a gente consegue fazer o cálculo da média. Printando aqui a tela. Isso, só chegar um pouquinho para cá, para a calculadora ficar disponível. Então, neste caso, o que vai acontecer?
os valores de XI são exatamente os valores aqui da coluna indicadora. Não tem ponto médio. Então, isso daqui é o XI. E o FI está aqui, ó. Então, eu só preciso de criar aqui no finalzinho uma coluna do XI vezes o FI, como a gente fez nas questões aí anteriores, tá? Sabe que seja calculador aqui? 20 vezes 2, 40. 21 vezes 5, 105. 6 vezes 23, dá 12 com 18, 120 com 18, dá 138. 7 vezes 24, 20 vezes 7 dá 140, com mais 28, 168. Depois 3 vezes 25 dá 75. E 2 vezes 26 dá 52. Agora somar esse negócio. Que aqui a gente vai ter o quê? O somatório do XI vezes o FI. E aqui embaixo eu já tenho o somatório do FI sozinho, que é o 25, tá? Lembrando que lá na fórmula média é sempre o somatório do XI vezes o FI dividido pelo somatório de FI. Tá? Então, somar esse negócio aí, eu vou somar na calculadora. A gente vai ter aqui, então, 40 mais 105 mais 138 mais 168 mais 75 mais 52. Deu 578. É o valor do somatório do XI vezes o FI. 578. Ele, então, é o numerador aqui nessa fração. 578. O denominador é 25. Na hora que a gente fizer, então, a divisão aqui do 578 por 25, a gente vai ter a média do espaço de frenagem. Ok? A média deu 23,12 metros. Então, 23,12 metros é o tempo médio que esses motoristas gastam aí, no caso, para fazer a frenagem. Ok? Isso. Cálculo de média em tabela é isso. O que a gente pode dar uma aprimorada é fazer estes mesmos cálculos aqui para tabelas de distribuição de frequência. Então, esse último exemplo aí que a gente viu, a gente poderia estar pegando aqui, ó. Isso. Então, para essa tabela aqui, tá? Se eu quero fazer o cálculo aí do valor médio, o que a gente já sabe? Eu sei que esses valores aqui, esse valor aqui são os valores de XI e aqui é o FI. Então, aqui eu posso criar uma coluna do X índice I vezes X índice I vezes
o FI. Isso, multiplicação. Então, já que é a multiplicação, muito tranquilo no Excel. Dá aqui um igual, que é o comando de atribuição. Essa célula então vai receber uma conta, uma fórmula, que vai ser quem? Este valor aqui, vezes, aí é o asterisco, este outro valor aqui. Dá um Enter. E aí a gente só arrasta, né? Pega aqui nesse quadradinho aqui e arrasta. Então, temos aqui todos os valores. Já estão todos selecionados, é só a gente clicar aqui no somatório, né, no sigma, que aparece aí, ó, 578. Então, o que vai ser para a gente aqui a média? Média vai ser igual a este valor aqui dividido por esse. Então, ela vai dar aqui um igual, atribuição a esse, dividido por esse. Dá o Enter. Então, está ali a média. São 23,12 metros. Deixa eu alinhar para cá, ficar pertinho. Então, 23,12 metros, que em média vai demorar aqui no caso para poder fazer a frenagem, tá? Isso, essa aqui com as classes. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou dar só uma... Tá, nela aqui eu fiz a mesma coisa, tá? A gente tinha feito o cálculo lá manual, mas para essa tabela de distribuição de frequência, a gente tem aqui a classe agora, né, o ponto médio da classe que é o XI, e eu tenho aqui o FI. Então, coloquei aqui XI vezes FI, e aqui, o que a gente fez? Tá? Aqui eu peguei o XI, que está aqui na coluna S, na linha 13, está selecionada lá, ó, S13, que é o que me interessa, vezes ainda a linha 13, só que a coluna O, tá? Que é o FI. Então, o XI vezes FI. Dei aqui o Enter, e depois a gente pegou e saiu arrastando aqui para baixo. Aí, quando a gente arrasta aqui para baixo, aparecem alguns pepinos, né? Digamos assim. Por quê? Aqui não tem valor. Então, quando eu pego um traço para multiplicar por um número, o Excel não entende, tá? Então, essa célula aqui a gente vai ter que deletar. Deletar, deletar. Ó, voltou a ser o número aqui, tá vendo? Deixa eu dar um volta aqui. Olha, enquanto aqui não é um número válido, né, uma expressão válida, porque ele está pegando um número multiplicando por um traço, não faz o menor sentido para ele. O que ele faz? Na hora que ele vai somar, ele está somando números com uma coisa que não faz sentido. Então, ele não faz, tá? Mas na hora que a gente deleta aqui, passa a fazer sentido para ele, o número ele sabe somar, tá tudo certo. Deixa eu colocar um traço aqui. Um traço e o Enter. Traço Enter. Traço Enter. Tá? O 325 aqui, ó, continua. E como é que vai ser no caso aí pra gente a média? A média é o 325 dividido pelo 50. Então, a média aqui, ó, ela tá quem? O T da linha 20, T da linha 20, dividido pelo O também da linha 20. Então, T da linha 20 dividido pelo O da linha 20 dá o valor médio, que a gente já tinha calculado, que tinha dado o valor de 6,5. Tá? Então, as tabelas estando prontas aqui no Excel ou no Calc, tá? Que é lá do LibreOffice, fica bem mais fácil aí da gente chegar e fazer os cálculos, tá? Programando, no caso, as células, ok? Não é nem programação complexa, né? Programação simples. Beleza. Vamos continuar aqui no nosso PowerPoint.
A média aritmética, então, para dados fora de tabela, coisa mais simples que se tem, é só pegar os valores, somar e dividir pelo número de valores observados. Quando está em tabela, pode ser com intervalo de classe ou sem intervalo de classe. Quando tiver intervalo de classe, a gente pega o ponto médio e multiplica pela frequência da linha, ou a frequência da classe. E quando não tem intervalo de classe, a gente pega o valor da coluna indicadora, que é o xi, e multiplica pelo fi, que é a frequência ou o número de vezes que aquele número da coluna indicadora apareceu nas observações. Tá? Então, assim, bem prático. Ok? Aí nós temos a média aritmética ponderada. Bem, qualquer pessoa aí da FUNAI que foi concursado, né, não só da FUNAI, a pessoa está aí na FUNAI, mas está adido, né, está emprestada aí de outro órgão, quando fez o concurso, tinha lá uma média ponderada, né? Geralmente a nota em português ela é o dobro da nota nos conhecimentos gerais, e a nota, por exemplo, de um raciocínio lógico matemático, o peso dela é 3 ou 2 em relação à nota lá de conhecimento geral, e os conhecimentos específicos às vezes tem um peso mais elevado, tá? Então, assim, média ponderada para vocês aí que já passaram aí no concurso, quem é concursado, ou quem já leu aí o edital de concurso, não dificuldade nenhuma, tá? E como é que ela vai ser aqui pra gente? Ela vai ser parecida com aquela lá do xi vezes fi, só que ao invés de ter aqui o fi, a gente vai ter o pi, que é o peso, tá? Então, como é que eu calculo a média aritmética ponderada? Eu vou pegar o primeiro valor e vou multiplicar pelo peso. O segundo valor observado, multiplicar pelo segundo peso, tá? Mais o terceiro valor observado, o último valor observado, multiplicado pelo peso. Depois eu somo todos os pesos, tá? Na hora que eu somo aqui, no caso, todos os pesos, eu vou ter esse somatório aqui de PI, ou somatório dos pesos. E aí, o que é que nós vamos ter? Em termos aqui de exemplo, a escola, né, de Gabriel. Na escola de Gabriel, a média anual de cada matéria é calculada de acordo com os princípios da média ponderada, considerando que o peso das notas esteja relacionado com o bimestre em questão, tá? Ou seja, primeiro bimestre o peso é 1, segundo bimestre o peso é 2, terceiro bimestre o peso é 3, quarto bimestre o peso é 4. Antigamente era assim, né? Eu me lembro que quando, né, já milhares de anos atrás, quando eu estava fazendo aí meu ensino fundamental, meu ensino médio, cada bimestre tinha um peso. Hoje, né, principalmente em Brasília, né, aí no GDF, na Secretaria de Educação, cada bimestre aí vale... O aluno, né, ele não tem mais que fazer como fala, não é mais ponderado, né, porque qual é a justificativa para a média ser ponderada? É que a matéria é acumulativa. Então, uma nota alta tirada no primeiro bimestre, ela tem um valor de referência. Uma nota alta tirada no último bimestre quer dizer que o aluno aproveitou o ano todo, tá? E aí, para Brasília, não sei outros estados, o aluno ele só sabe quanto que ele tem que somar para passar, tá? Então, somou, cada bimestre, vamos pensar aí que é 10 pontos, ao longo do ano são 40 pontos, para ele passar a média é 5, ele precisa de 20 pontos, né? Então, assim, eu acho que é até uma forma, né, do aluno nem se interessar pela matemática, né? Porque, enfim, é interessante que ele pudesse fazer o cálculo da média, forçava ele a ter algum tipo de raciocínio. Mas são outras visões aí da educação, tá? Então aqui, ó, foram as notas aqui que o Gabriel teve. Então no primeiro bimestre ele tirou 7, então o peso é 1, então eu tenho 7 vezes 1. No segundo bimestre ele tirou 6, com peso 2, que é referente ao segundo bimestre. No terceiro bimestre ele tirou 8, com peso 3, e no último bimestre ele tirou 7,5 com peso 4. E aqui embaixo eu tenho o somatório dos pesos, 1 mais 2 mais 3 mais 4, tá? Vamos printar isso daqui.
Eu não coloquei o resultado, vamos printar isso aqui. E vamos colocar esse resultado final aqui, para a gente ir fechando os parênteses. Isso. Então, aqui a gente vai ter, para o cálculo aqui da média ponderada, a gente vai ter 7 vezes 1, que é 7, mais 6 vezes 2, que é 12, mais 8 vezes 3, que é 24, mais 4 vezes 7,5, que é 30. Isso aqui tudo dividido por 3, 6, 10. Então aqui, nota aqui desse rapaz. 30 com mais 24, 54. 54 com 12, 66. 66 com 7, 73. Dividido por 10. E aí, nós temos como média aí para o Gabriel 7,3 pontos, tá? É um aluno mediano, né, que a gente fala, tá? A média, vamos pensar que a média da escola dele aí é 7, ele está bem perto aí da média, um aluno aí mediano. As teorias da educação, né, a gente sabe que para um aluno ter bom aproveitamento, ele precisa de estar tendo um aproveitamento, né, acima de 8,5, tá? Qualquer nota aí abaixo de 8,5 reflete que o aluno não foi muito bem aí no curso que ele está fazendo, tá? Então 7,3, nota boa, mas não é um MS menos, né? Quem foi aluno da UNB aí, tinha lá as ponderações, né, os conceitos que a UNB dava, tá? Então tem que ser aí um MS+, tá? Acima de 8,5. Para a média ponderada, é isso daqui, não tem segredo, né? Depois que a gente aprende a fazer ela lá na tabela, chegar e fazer ela aqui para os dados discretos, ou os dados não grupados em tabela, é relativamente fácil, tá? E além da média aritmética, que a gente viu aí que pode ser a simples, né, e a ponderada, a gente tem também uma outra média, que é chamada de média geométrica, tá? Média geométrica. Uma das principais aplicações que a gente vai ter para a média geométrica vai ser, tá, nos cálculos que envolvem taxas de crescimento. Essas taxas de crescimento proporcionais, variadas, exponenciais, né? Ou seja, valores que passam por sucessivos aumentos ou permanecem de forma contínua. É a aplicação aí no caso da média geométrica. Ou são as aplicações, né? Seria até melhor. A média geométrica é caracterizada ou tem essa fórmula aqui para poder fazer o cálculo. O que a gente faz? A gente faz um produto dos valores observados e retira a raiz n, ou seja, se eu tiver 10 números aqui, eu vou tirar a raiz índice 10. Se eu tiver 5, eu vou multiplicar o 5 e vou tirar a raiz índice n. Se eu tiver 7, eu vou multiplicar o 7 e vou tirar a raiz índice 7. Tá? Então assim, raiz quadrada, né? A gente até aprendeu aí na escola a encontrar a raiz quadrada aproximada. Aí quando chega a raiz cúbica, raiz 4, essa raiz índice 4, já começa a dar uma complicada. Então a gente precisa realmente aí de um apoio computacional. Quando a gente fala computacional, pode ser uma calculadora, né? Uma calculadora científica também. Tá bom? Não precisa ser um computador mesmo. Mas esse MG aqui no caso é a média geométrica, N é o número de elementos do conjunto e x1, x2, xn são os valores que foram observados para o evento, né,
ou a amostra que a gente selecionou. Ok? E aí nós temos um exemplo. Ó, supondo que um mercado ou um supermercado rendeu no primeiro ano de funcionamento 30% e 8% no segundo ano. Aí a gente pergunta, qual foi o crescimento médio do negócio? Aí a gente fala, é só fazer, média aritmética simples. Mas quando a gente tiver valores relativos, proporcionais, porcentagens, o melhor é a média geométrica. Ah, mas eu quero usar a média aritmética. Beleza, você pode usar, mas o mercado não usa. Então, se você for fazer algum comparativo em relação ao mercado, algum dado que alguém já forneceu, pode ser que você cometa aí algum erro por não usar a mesma metodologia de cálculo que os demais usam. Tá? Podemos usar? Claro, temos a liberdade. E se a gente errar feio, liberdade é assumir também o erro. Então, o que a gente precisa fazer primeiro é encontrar as taxas de crescimento diante dos aumentos de cada ano. Tá? Como é uma geometria, né, aplicada, como é uma média geométrica, né, aplicada em porcentagens, a gente tem que transformar as taxas percentuais em taxas unitárias. Tá? Vamos dar uma printada nisso aqui. Eu escrevi desse jeito aqui, mas a gente pode escrever de várias outras formas. Isso. O que a gente vai ter aqui a princípio? Bem, o que é 8%? 8%, esse por cento quer dizer que é 8 dividido por 100. 8 dividido por 100. E 8 dividido por 100 é 0,08. A gente aprendeu lá atrás, né, que quando eu estou dividindo aqui por 100, esse 8 que está aqui, ó, não tem nada aqui, mas é como se tivesse uma vírgula, né? Vamos pensar que você quer dinheiro. R$8. Se eu estou dividindo por 100, como tem 2 zeros, eu vou andar com a vírgula aqui para o lado, 2 casas. Então ali eu tenho 0,08. Tá? E aí o que a gente vai ter? Bem, 8% no fator de crescimento, eu vou ter o 100, que é o que eu já tinha, mais 8%. Então vai dar 108. O que é 108? 108 é... O que é 108%? É 108 dividido por 100. E 108 dividido por 100, lembra que a vírgula está aqui? Ó? É só eu andar 2 casas, que são os 2 zeros para cá. Então a gente vai ter 1,08. É o fator de crescimento que a gente vai usar lá dentro da raiz quadrada. Se a gente não usar isso, tá? Se a gente não usar isso, a gente vai precisar de transformar o símbolo. Qual jeito a gente vai precisar de transformar o símbolo? Porque não vai ter porcentagem, raiz da porcentagem, né? A gente vai ter que transformar isso aqui em 1 sobre 100, multiplicar um pelo outro e depois tirar a raiz. Ou seja, tem que fazer essa transformação mesmo. Tá? Então, esse valor aqui fica 1,08. 30% ele significa o quê? O 100 que eu já tinha, mais 30 de aumento. Então eu fiquei com 130. Tá? Então tenho R$100 lá no banco. Tive um rendimento aí de 30%, eu passo a ter R$130. Agora, o que é 130%? É 130 dividido por 100. E 130 dividido por 100 dá 1,3. Ok? Então, escrever assim é a mesma coisa aí pra gente. Ou pelo menos deveria ser. Tá? Depois que a gente faz isso daqui, aí a gente substitui dentro da fórmula. Eu tenho então que a média geométrica vai ser igual a raiz de 1,08, que é o primeiro valor de crescimento, vezes o segundo valor, que é 1,3, dentro da raiz quadrada. Se não tem nada aqui é 2, né? É a convenção. Aí quando a gente faz aqui, ó, 1,08 vezes 1,3 dá 1,404. Está ele aqui. Ó. E aí o que a gente precisa de fazer?
retirar a raiz quadrada. Quando eu faço a raiz quadrada de 1.404, deu 1,1849. Está lá, ó, 1,1849. É o valor da média geométrica, tá? 1,1849. Vamos printar aqui. Eu coloquei a vírgula aqui no lugar errado. Corrigir lá também, tá? Aqui tá 1,1849%, tá? 1,1849. Para eu transformar esse 1,1849 em porcentagem, eu tenho que multiplicar ele por 100%, tá? Tem que multiplicar por 100%. E aí, na hora que eu multiplico por 100%, tem que andar duas casas aqui, né? Uma, duas. Isso aqui, na verdade, vai dar 118,49. Tá? 118,49. Aqui 118,49 é o valor que se tem no final, tá? Como eu tenho esse 118,49 aqui no final, na verdade, quanto que aumentou? Na verdade, só aumentou isso aqui, ó, 18,49%, porque esse 100 aqui, esse 1 aqui é o que eu já tinha, tá? Esse daqui é o que eu já tinha. Então, este negócio aqui vai corresponder a aumento médio, ok? E esse aumento médio aqui, ele corresponde a 18%, ou 18,49% é o valor aqui no caso do aumento médio, tá ok? Bem, vamos pensar aí que o local vendeu 50 mil reais em determinado ano. Vamos conferir a taxa média de crescimento aí para ele. Como ele vendeu aqui no caso, ó, 88%, tá? 8% de aumento. Eu pego esse primeiro valor aqui e multiplico pela taxa, que é a taxa de 1,1849, tá? Na verdade, eu estou pegando aqui o aumento médio, que esse aumento médio ele vai fazer o mesmo trabalho que um aumento de 8% no primeiro ano e 30% no segundo, ou 30% no primeiro e 8% no segundo, né? Tanto faz, tá? Então, o aumento médio ele vai ter o mesmo de cada um desses aqui que são diferentes. Então, pegando 50 mil, multiplicando por 1,18, dá 59 mil. Aqui, ó, 50 mil vezes 1,1849, dá 59.242. Ok? 59 mil, pontinho aqui, 242,00. Isso aqui é em dinheiro. Ou seja, 59.242,00 reais. Tá? Mesma coisa esse daqui, ó. Eu pego agora os 59.245. Nem 242, 245. Vou voltar aqui. 245. Deixa eu ver onde é que eu li 2. Então isso aqui o que? Reais. Aí aqui eu vou pegar os 59.245 e vou multiplicar por esse valor. Quando eu pego esse daqui e multiplico de novo aqui por 1,1849, dá pra gente aqui R$70.199,40. Tá bom?
Então lá, a taxa de crescimento médio que a empresa alcançou após os aumentos foi de 70.199, certo? Vamos voltar lá, vou parar a apresentação aqui um pouquinho, voltar para a apresentação. Então, o crescimento médio da empresa foi este valor aqui, tá? Continuando, além da média aritmética e da média geométrica, a gente tem também a média harmônica, tá? No caso, a média harmônica, a média geométrica a gente pegou lá, né, porcentagens, valores proporcionais, taxa de crescimento, essas coisas. Para a média harmônica, a gente vai estar utilizando a mesma sempre que a gente tiver grandezas que são inversamente proporcionais. Tá? Grandezas inversamente proporcionais. Tá? Exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Poxa, quanto mais eu como, a princípio mais eu engordo. Tá? Então essa aí é uma grandeza o quê? Diretamente proporcional. Agora, quanto mais exercício físico eu pratico, se eu mantiver uma dieta constante, tá? Mais eu emagreço, ou seja, exercício físico, atividade física, peso diminui. Eu paro a atividade física e mantenho a alimentação, peso aumenta. Tá? Então, são grandezas inversamente proporcionais. E podemos falar aí diversas outras. Tá? Exemplo que a gente tem aqui na ciência seria a vazão de água, tá? Densidade, outras aplicações na física, na química, na engenharia, na administração, dentre diversas outras. Algumas fórmulas da física, na verdade, surgem da média harmônica, como o cálculo lá de resistores, né? O cálculo de resistores em série, só somar, mas em paralelo, a gente sabe que a gente tem que usar o resistor equivalente, ele vai ser o inverso da soma dos inversos de todos eles. Tá? Então, é uma média harmônica. Tá? E tem diversas outras aí aplicações. Não saberia nem dizer todas, até porque eu não atuo em todas as áreas. Né? Então, a gente vê, por exemplo, muito na estatística, muita coisa que a gente tem na estatística, principalmente cálculo de probabilidade, né? Surgiu lá das hipóteses de Mendel, quando ele fazia lá cruzamento genético lá de ervilhas. Tá? Muita coisa que a gente tem hoje aí, em termos de valor latente e tudo, foram desenvolvidos na psicologia. Tá? Então, assim, o que psicologia tem a ver com a matemática, tem a ver com estatística? Bem, eles arrumam uma psicometria, tá? E em cima de traços latentes, que se espera que a pessoa faça, mesmo que ela não tenha consciência, eles começam a verificar os perfis comportamentais. Tá? Então, muita coisa é desenvolvido lá e depois o estatístico, o matemático pega aquilo e formula para outras, né? As pessoas estudam, vão para outros, mas o conhecimento em si, a aplicabilidade em si, não começa nem na matemática pela matemática ou na estatística pela estatística, começa na solução de algum problema de alguém que viu que poderia ser e realmente foi. Tá? Então, o que é para a gente aqui a média harmônica? Bem, média harmônica nada mais é do que, olha lá, isso aqui são os inversos, né? O inverso de um número é 1 sobre o número. O que é uma fração inversa? Inverte o numerador com o denominador. Tanto quando a gente divide fração, o que a gente faz? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E o que é o inverso? O que está em cima vai para baixo, o que está de baixo vai para cima. Tá? Então é o inverso. E aí, aqui o que a gente tem? Se fosse uma média aritmética simples, o que a gente faria? x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais xn dividido por n. Inverte. Ficaria n e embaixo ficaria x1, x2, x3, xn. Então aqui vai ser o quê? O inverso da soma dos inversos. Tá? O inverso da soma dos inversos. Basicamente é isso daí. E aí o MH é a média harmônica e o N é a quantidade de elementos que você
observa, tá? Então aqui para a média harmônica temos um exemplo. Então, para evitar o rompimento de uma barragem, foi desenvolvido um plano de drenagem para escoar todos os resíduos que nela estavam, ou que estavam nela. Tem problema aí de barragem que pode estar comprometendo aí alguma aldeia indígena. Belo Monte é a primeira, né, que a gente poderia dizer. Tá? Primeira nada, né? Tem várias outras aí. Tá? Então, assim, bem provável que alguns de vocês aí da FUNAI, em algum momento, tenham que estar trabalhando com uma situação semelhante a essa daí. Para o escoamento, existem dois tipos de dreno. Um deles é movido a gás, leva 144 horas para escoar todos os resíduos. O outro é movido a bateria e leva 240 horas para a mesma ação. Sabendo-se que os dois sistemas de drenagem trabalham com um escoamento constante e que, numa hipótese de ação emergencial, eles sejam ativados simultaneamente, qual será o tempo gasto? Em dias para escoar-se todo o resíduo. Tá? Lembrar que o dia tem 24 horas, né? Então aqui, essa daqui vem bateria 240 horas por 10 dias. Dependendo da barragem, rapaz, para ela sangrar, às vezes 10 dias ainda é pouco tempo, né? Para drenar ela toda. Tá? 144 horas, se eu não me engano, vão dar 144 aí dividido por 24, se eu não me engano vai dar 6, né? Se eu não me engano. Tá? 6 dias. Então, ou demora 10 dias ou demora 6 dias. Tá? Como está o tempo aqui em dias, vamos trabalhar com ele. Então, temos dois tipos de dreno. Vamos chamar então o primeiro dreno de tempo 1, o segundo dreno aqui com tempo 2, tá? De escoamento. O tempo está dado em horas, vamos transformar ele em dias. Então, 144 dividido por 24 dá 6 dias. 240 dividido por 24, 10 dias. Aqui é óbvios. Tá? Depois, o que nós vamos ter? Bem, agora a gente tem que fazer o cálculo da média harmônica. Tá? O que é a média harmônica? É o inverso da soma dos inversos. Então, temos aqui o primeiro tempo, que é 6 dias, o segundo tempo, que é 10 dias, e N é o número de bombas que a gente tem. Tá? Entre 6 e 10, o MMC é 30, não é isso? Se a gente fizer a decomposição disso aqui em fator primo, dá 30 aqui o MMC. Embora, né, hoje a gente tem uma calculadora científica, a gente digita isso aqui de uma vez na calculadora científica, ela já me dá esse resultado. Tá? Mas, vamos aqui por etapas. O MMC aqui então é 30. Então, 30 está aqui, estou somando duas frações. 30 dividido por 6 dá 5 vezes 1, 5. 30 dividido por 10 dá 3 vezes 1, 3. 5 mais 3 dá 8, dividido por 30. O 2 permanece. Ó. Aí eu repito a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. E aí a gente vai ter aqui, ó, 2 vezes 30, 60, dividido por 8. Ou podia ter cortado aqui também, né? Aqui, ó, se eu fizer 8 dividido por 2, dá 4 aqui embaixo. 30 dividido por 4 dá 7,5. 7 dias e meio. Bem, depois que a gente encontra, então, a média harmônica, o que a gente vai ter que fazer? As duas máquinas, né, os dois drenos, eles vão estar funcionando simultaneamente. Como eles vão estar funcionando simultaneamente, cada um vai ser responsável pela metade da drenagem. Tá? Pela metade da drenagem. Então, neste caso aqui, eu tenho que pegar esse tempo médio e dividir por 2. Tá? Quando eu pego aqui esse tempo médio, que é 7,5, 7 dias e meio dividido por 2, são
3,25 dias de funcionamento, tá? Então, 3,25 dias de funcionamento são 3 dias inteiros mais um quarto de dia. Um dia tem 24 horas, um quarto de 24 são 6, ou 24 dividido por 4 dá 6. Então, neste caso aqui, o tempo que vai ser gasto para fazer a drenagem vai ser de 3 dias e 6 horas. Tranquilo? Isso aqui é um dos cálculos, né, para a média harmônica, um deles apenas. Tá? Outro assunto que a gente tem que tratar aí com vocês, repare que agora que acabou as médias, né? Média é bastante coisa de média. Questão da moda, é uma das outras medidas de centralização ou uma das outras medidas de tendência central. O que é moda? A moda é o valor que ocorre com mais frequência numa amostra. A moda pode não existir ou pode ser múltipla. Hoje a gente não vê também, né? Estou com essa camisa aqui, né? Brasília, um tempo atrás, era todo mundo só com essa camisa. Hoje mudou um pouco. Há uns 10 anos atrás aí, era todo mundo com camisa aí gola polo. Tá? Hoje a pessoa ainda usa, mas não vejo mais com tanta frequência. Tá, ok? Moda é aquilo que mais aparece, está na moda. Tanto faz, está na moda. Tá? Lógico que essa moda aqui não é a preta-porter, né? Mas está relacionado com acontecer mais ou aparecer mais. Bem, se eu quero encontrar uma moda, eu preciso de estar verificando aquele elemento que ocorre com mais frequência. Se nenhum elemento se destacar, a gente vai dizer que não existe moda, ou que a distribuição, a amostra, ela é amodal. Aqui, ó, o 27 apareceu 2 vezes e o 28 2 vezes. Mas o 31 apareceu 3. Como 3 é mais do que 2, a moda é 31. Aí se eu tivesse mais um 28 aqui, aí seria bimodal. A gente teria como moda o número 28 e o número 31. Tá? Se o 27 também aparecesse mais uma vez, seria trimodal. Teria a moda 27, moda 28 e moda 31. Agora, se não existisse aqui, ó, nem o 21 nem o 24, eu tivesse 2,27, 2,28 e 2,31, não teria moda, porque ninguém se destacou. Tá? Nessa outra amostra aqui, tem 45, 46, 49, 52, 52, apareceu 2 vezes. 60, 60, apareceu 2 vezes. 2 vezes. Moda, então, é 52 e 60, que são os elementos que se destacaram. Isso é para dados fora de tabela, né? Dados não grupados. Agora, para dados em tabela de distribuição de frequência, sem intervalo de classe, a moda ela é o valor da coluna indicadora que possui o maior FI. Tá? Maior FI. Aí esse dali no caso é a moda. Se não tiver intervalo de classe. Tá? Agora, para dados em tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe, a moda é calculada usando a fórmula de Kisuber. Tá? Fórmula de Kisuber. Tem a fórmula de King também, tá? Para poder fazer o cálculo da moda. Kisuber é a mais utilizada. Tá? Quem estiver preocupado ainda em fazer concurso público, né? Tem que pensar também na de King, que às vezes pode ser que caia. Tá? Mas Kisuber dá conta aí de tudo aí pra gente nas tratativas de trabalho. Como é a nossa fórmula de Kisuber, olha lá, moda, ele é o LI, que é o limite inferior da classe modal, mais delta 1. Delta 1 é o FI da classe modal, menos o FI da classe que vem antes da classe anterior à classe modal. Delta 2 é o FI da classe modal, menos o FI da classe que vem depois, posterior da classe modal. AC é a amplitude da classe modal, é o AC. Tá?
E o que é a classe modal, pelo amor de Deus? Né? A classe modal, MO, é aquela que possuir o maior FI. Professor, mas se eu tiver duas classes com o mesmo número de FI grande? Bem, lembra que as distribuições podem ter mais de uma moda? Pois é, você vai ter duas modas, só isso. Aí você vai ter que aplicar a fórmula de Kieshuber 2 vezes, ou 3 vezes, tá? Então, um pouco mais de trabalho, porém, um problema aí relativamente fácil de ser resolvido. E aí nós temos as nossas tabelas. Vamos printar aqui de novo. Isso. Então tá lá, dados dos alunos da disciplina de estatística, a gente já está trabalhando com essa tabelinha aqui há um tempo. E para ela, o que teremos? Qual é a classe modal? É tudo em cima dela, para a gente resolver por Kieshuber. Classe modal é aquela que possui o maior Fzinho I. Eu olho para esses números todos aqui. Esse daqui é o maior Fzinho I. Quer dizer, então, que essa classe aqui, a primeira classe, é a classe modal. A primeira classe, então, é a classe modal. Tá? E o que é para a gente aí a fórmula do nosso amigo Kieshuber? Kieshuber, se eu não me engano, era russo. Esse Kieshuber é igual dos czares, os Romanov, foram os últimos czares que foram depostos na Revolução Bolchevique, tá? Por volta de 1920, 1919, por aí. Então aqui a fórmula do Kieshuber é o quê? É o LI mais o ΔI sobre o ΔI mais o ΔI vezes o AC. Bem, tudo isso aqui é referente à classe modal. Como essa daqui é a classe modal, o limite inferior da classe modal está aqui. Tem 17 e tem 20. Quem é menor? 17. Então está aqui o 17, que é o limite inferior da classe modal. Mais ΔI. O ΔI é a frequência da classe modal menos a frequência da classe que vem antes. Como ela é a primeira classe, não tem ninguém antes dela. Então vai ser 23 menos ninguém, que é o quê? Que é 0. 23 menos 0 é 23 mesmo. Então ΔI aparece em cima, ΔI aparece embaixo. Tá? E depois, quem é o ΔI? ΔI é a frequência da classe modal menos a frequência da classe posterior, da que vem depois. Então tem 23 menos 17. 23 menos 17 dá 6. Está aqui então 6. Vezes o AC. O que é o AC? É a amplitude da classe. 20 menos 17 dá 3. Então isso aqui para a gente vai dar 17 mais 3 vezes 23 dá 69. Dividido por 29. Aí vamos pegar a calculadora. Aí a gente tem 69 dividido por 29. Deu 2,37. Bem, vou colocar 2,4, né? 37, quer jogar uma casa só depois da vírgula, quer deixar apenas uma casa depois da vírgula, 7 é maior do que 5, aqui vai 1. Então aqui vai ficar 2,4. Então aqui a gente vai ficar com 17 mais 2,4. Esse valor aqui então é igual a 19,4. E este valor aqui é o valor da moda, usando no caso aí a fórmula de Kieshuber, tá? No exemplo que a gente tinha feito aqui da média, deu valor perto. A média nessa tabela, acho que era esse daqui. E a média deu um valor diferente, ela deu 22,3, tá? 22,3. Repara que ela é assimétrica, né? Ela é assimétrica. Deu a moda menor do que a moda deu menor do que a média. Ó, quando a moda é menor do que a média, a gente está nessa situação aqui, ó. Olha lá, moda menor do que a média. Então, quando a gente for fazer o cálculo da mediana, vai ser algum valor entre 19,4 e 22,3.
a mediana. Então ela tem essa distribuição aqui, ó, tá? Ela é assimétrica à direita. Tranquilo? Continuando então, já calculamos a moda para esses dados nessa tabela, usando a fórmula de Kisuber. Aí temos essa outra, que a gente calculou média para ela também, vamos calcular para essa daqui. Vamos printar a tela, já está printada. Tá? Bem, mesma coisa que a gente fez lá para outra. A gente dá uma olhada aqui rapidinho para a gente verificar qual é a classe modal. Bem, a maior frequência que a gente tem aqui é 33. Então, essa classe aqui, a primeira classe de novo, é a classe modal. Essa primeira aqui é a classe modal. Tá? E para ela a gente vai aplicar a fórmula de Kisuber. Vou escrever nesse cantinho aqui agora. Fórmula de Kisuber, MO vai ser igual a LI mais ΔI dividido por ΔI mais ΔI vezes a amplitude de classe AC. Então, quem vai ser para a gente aí o MO? Bem, o limite inferior da classe modal tem 4,5 e tem 6,5. O menor é 4,5. O menor é 4,5. Mais ΔI. Bem, ΔI é a frequência da classe modal menos a frequência da classe que vem antes. Quer dizer, não tem ninguém antes, então é 0. 33 menos 0 é 33 mesmo. Embaixo aqui é ΔI de novo, mais ΔI. Quem é ΔI? ΔI é a frequência da classe modal menos a frequência da classe que vem depois. 33 menos 13 dá 20, vezes a amplitude de classe. Bem, as classes aqui, a amplitude delas é 2, né? 6,5 menos 4,5 dá 2. Então a gente fica aqui com a moda igual a 4,5 mais, no caso aqui, 33 vezes 2, 66, dividido por 53. Joia? Aí a gente vai ter então que a moda vai ser igual a 4,5 mais 55 dividido por 53, quer dizer, 66 dividido por 53. Calculadora de novo, 66 dividido por 53. Dá 1,245. Bem, aqui está com uma casa depois da vírgula, podemos deixar com uma casa também. Uma casa só depois da vírgula, aqui é 4, é menor do que 5, eu jogo fora. A gente arredonda então aqui para 1,2. Temos então que a moda dessa distribuição, que ainda é intervalo de classe, vai dar 5,7. Ok? 5,7 então é o valor modal. Para ela também nós calculamos a média. Dá uma olhada lá na média dela. Essa daqui, ó. A média dela deu 6,5 e a moda deu 5,7. Tá? De novo, né? A moda menor do que a média. Esse caso aqui, a moda menor do que a média é isso daqui. Então a gente espera que a mediana esteja entre os dois valores. Tá? É de se esperar que a mediana esteja entre os dois valores. Continuando aqui, aí nós temos aquela tabela com dados, essa tabela aqui no caso, com os dados sem intervalo de classe. Tá? Vou acertar também um negocinho aqui. Então a gente alterou aqui para 25, aqui está 25. Para esse aqui também, precisamos fazer o cálculo da moda, dados em tabela, fórmula de Kisuber. Só que o Kisuber é para intervalos de classe. Essa daqui, ó, não tem intervalo de classe. Se ela não tem intervalo de classe, o que me diz lá? Olha, a moda vai ser o valor da coluna indicadora que tiver a maior frequência. Tá? Vou printar também, não ia printar não, mas vou printar também.
Então aqui eu não preciso usar a fórmula de Kieshuber. Fórmula de Kieshuber é só para tabelas com intervalo de classe. Eu venho aqui, ó, não tem intervalo de classe. É olhar essa coluna aqui que é da frequência absoluta. 2, 5, 6, 7, 3, 2. Quem é o maior? É o 7. Maior valor. O maior frequência. Como isso aqui é a maior frequência, esse valor aqui correspondente à maior frequência é a moda. Isso aqui então é a moda. A moda então é 24. Por quê? Porque possui a maior frequência. Então, nem sempre, tá? Quando a gente está preocupado em encontrar a moda, a gente vai ter que fazer cálculo. Só se faz cálculos quando a gente tem os dados em... Só se faz cálculo quando a gente tem os dados em tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe. Se não for, é só olhar o valor, tá? Aquele que mais aparece. Voltando aqui na nossa apresentação, a outra medida de tendência central que a gente tem é a mediana. Então, mediana, olha lá, ó, é um número que caracteriza as observações de uma determinada variável, de tal forma que este número separa a metade inferior de uma amostra, população ou distribuição de probabilidade, da metade superior. Então, o aluno mediano, metade da turma tem nota pior do que a dele, a outra metade tem a nota melhor que a dele. Tá? Então, o aluno mediano, a princípio, não passa em concurso. Né? Concurso, você pega aí uma distribuição normal, encontra um intervalo de confiança, pega a cauda superior, às vezes a nota de corte ali está perto dos 90% de acerto, né? Aí depende do que a banca fez, né? E a banca, como ela conhece estatística, ela arrocha, porque se fosse para passar, se põe a questão fácil, você põe para moer, né? Que o concurso não é para passar ninguém, é para eliminar. Os que não são eliminados, a esse passaram, né? É o contrário. Na escola, geralmente, a gente quer saber o que o aluno sabe. No concurso, eles sabem o que você não sabe para te pedir e te eliminar. Aí, quem se prepara mais, ou melhor, passa. E aí, o que nós teremos para isso? Aí nós vamos ter que pegar os dados, tá bom? O mais importante aqui na mediana é que os dados eles estejam em ordem, tá? A gente precisa do rol. Se não tiver em ordem, aí avacalha tudo, tá? Aí avacalha tudo, tem que estar em ordem. Estando os dados em ordem, a gente vai ter duas situações. O conjunto de dados pode ser ímpar, ou o conjunto de dados pode ser par. Quando você tem um conjunto de dados ímpares, você tem um elemento central e você tem a mesma quantidade antes, a mesma quantidade depois deles. Tá? Então, neste caso aqui, ó, eu tenho uma amostra aqui com 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5. Está em ordem crescente. Podia ser decrescente também, dava certo do mesmo jeito. Mas tem que estar em ordem. Então, o elemento central é o terceiro elemento. Tá? Terceiro elemento central. Para esse terceiro elemento, que é o 35, como o número de dados é ímpar, o elemento mediano está bem aqui no meio. A mediana é 35. Tá bom? Neste outro aqui caso, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei um valor a mais aqui. Tá? Neste caso, se eu for dividir aqui a minha sequência ordenada, o meu rol, quando eu passo uma linha aqui dividindo, eu fico com 3 de um lado e 3 do outro. E ela não pegou em cima de ninguém. Ó. Aqui, quando eu divido no meio, a barrinha pega em cima de um número, né? Para ficar a mesma quantidade de um lado do outro. Aqui não pega. Então, a mediana, neste caso aqui, é a média aritmética dos dois valores centrais. Os dois valores centrais são 35 e 48. Aí a gente tem 35 mais 48 dividido por 2. 35 mais 48 dá 83. 83 dividido por 2, 41,5. Tá? Então esse aqui é o valor da mediana.
Isto para dados fora de tabelas. Olha, como eu já tinha comentado, a mediana para dados fora de tabela de distribuição de frequência, que é a TDF, é obrigatório ordenar os dados, ou seja, fazer o rol deles. Depois você divide o conjunto de dados ao meio. Se o número de elementos do grupo de dados é ímpar, então o elemento central será a mediana. Se o número de elementos do grupo de dados é par, então a mediana será a média aritmética dos dois elementos centrais. Tá? Basicamente isso daí. Para dados em TDF, tabela de distribuição de frequência, sem intervalo de classe, também vão ser duas situações. Primeiro, se o número de elementos do grupo de dados for par, o valor da coluna indicadora que contiver o elemento mediano, ou seja, o n dividido por 2, será a mediana. Tá? Se o número de elementos do grupo de dados for ímpar, o valor da coluna indicadora que contiver o elemento mediano, que é o x índice n mais 1 sobre 2, será a mediana. Como é que funciona esse negócio aqui? Ó? Olha lá. Aqui para dados em tabela sem intervalo de classe. Depois a gente volta aqui, rapidinho, vamos lá. Tinha deixado a sequência das três tabelas, aquela ficou por último. Tá? Olha, eu tenho 25 elementos, é ímpar. 25 mais 1 dá 26. 26 dividido por 2 dá 13. Onde que está o elemento número 13 aqui? Eu venho aqui no acumulado. Ó. Até que eu tenho 2, até que eu tenho 17, até que eu tenho 13. Então, o elemento número 13, qual é o valor dele? 23. Então, 23 é a mediana. Tá bom? 23 é a mediana. Olhar aqui na frequência acumulada. Qual é a posição? Que aquela continha lá é para a posição. Tá? Aquela continha é para a posição. Depois, o que nós temos? Olha, para dados em tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe, a classe que contiver o elemento mediano é chamada de classe mediana. Como é que eu encontro o elemento mediano? Trabalho no índice, né? Se é par, é n sobre 2. Se o somatório é ímpar, é n mais 1 sobre 2. Aí eu encontro o elemento mediano através da coluna da frequência acumulada. Encontrei ele lá, aí aquela classe é chamada de classe mediana. Em cima dessa classe mediana, a gente vai aplicar essa formulazinha aqui, ó. Tá? O que vem a ser essa formulazinha? Bem, o LI, ele é o limite inferior da classe mediana. Tranquilo. O AC, ele é a amplitude da classe mediana. Também tranquilo. O FI, ele é a frequência absoluta simples da classe mediana. Frequência absoluta da classe mediana. Esse Fzinho I que está aqui embaixo. E o F ante é a frequência absoluta acumulada da classe anterior à classe mediana. É o FANT aqui. Tá bom? Então, essa daqui é a fórmula que a gente precisa de estar utilizando. Aí eu tenho esse exemplo, onde os dados são discretos, para eu calcular os três. Vou deixar ele para depois. Vamos fazer aqui, ó. Neste daqui, eu quero calcular a mediana. Vamos printar a tela, a gente poder rabiscar em cima dela, ou escrever em cima dela. Em cima da mesma. Aí o que a gente precisa ver? Bem, o número de dados aqui é 58. 58 dividido por 2 dá 29. Para encontrar o elemento mediano. Elemento mediano, ele é o x índice n sobre 2. Então ele é o x índice
58 sobre 2, ele é o elemento x índice 29. Onde está o elemento 29? A gente vem aqui na frequência acumulada. Até que eu tenho 23. Até que eu tenho 40. Opa, se até que eu tenho 40, quer dizer que o 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, até o 40 estão aqui, ó. Então a classe de 20 a 23 é a classe que contém o elemento mediano. Então aqui é a classe mediana. Porque aqui ó, tem 23. Até aqui vem o elemento. Vou ver meio de ladinho aqui, ó. 1, o 2, o 3, o 4, até o 23. Ou o 23º. Vou colocar assim em ordem. Ordinal. Tá? Aqui tem 40. Vai até o 40. São 17 elementos. Quem é o primeiro que vem aqui? Ó? O 24. Dentro dessa classe aqui. Ó. Tá quem? O 24, ou o 24º, o 25º, o 26º, o 27º, o 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 40º. Então, eu tenho aqui ó, 17 elementos. Sabe que tem 17 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E quem está ali dentro? O 29, que é o que a gente quer. Tá? Então essa daqui para a gente é a classe mediana. Em cima dessa classe, então, mediana, a gente vai aplicar lá a nossa fórmula. A fórmula que no caso da mediana é que a mediana ela é igual ao limite inferior da classe mediana mais o somatório de FI ou N, tanto faz, tá? Sobre 2, dividido no caso aqui pelo FI, aqui no caso vezes o AC, e aqui menos o F acumulado anterior. Então, para a gente, a mediana nada mais vai ser do que 20, somatório de FI 58, menos a frequência acumulada da classe anterior. Então, esse daqui ó, é o F ante. Escrever aqui para nós. Ó. Esse daí é o Fzão. Eita, não tremeu todo. Esse aqui para a gente então é o Fzão ante. Que vem antes aí na classe mediana. Então, menos o 23. Dividido pela frequência da classe mediana, o Fzinho dela que é 17. Vezes a amplitude da classe, bem, 23 menos 20, a amplitude é igual a 3. Então, para a gente aqui, a mediana, ela vai ficar igual a 20, mais 58 dividido por 2 dá 29, menos 23, dividido por 17 vezes 3. A mediana aqui, então, ela fica igual a 20, mais 29 menos 23 dá 6, vezes 3, 18. Então, 29 menos 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Dividido por 17. Vamos ver quanto dá na calculadora aí, né? Uns quebradinhos demais. Podemos considerar até quer ver? 18 dividido por 17.
1,05, quer dizer, com uma casa depois da vírgula, como aqui é 5, depois dele vem número, vai 1 aqui, a gente arredonda para 1,1. Então a gente vai ter aqui para a mediana, aqui o seguinte, ó, mediana vai ser igual a 20 mais 1,1. 20 mais 1,1, a mediana então fica igual a 21,1. Eu escrevo 21,3. Isso. 21,1. Então, mediana é igual a 21,1. Tranquilo? Se a gente for olhar para essa tabela aqui, aqui mesmo, para essa tabela aqui, quanto que foi a média deu 22,3 e a moda dela deu 19, tá? Então a gente tinha falado, a mediana vai dar um valor entre a média e a moda. Então, como a moda deu 19,4 e a média deu 22, a mediana deu 21, tá no meio, né? Já que ela era uma curva assimétrica, a assimetria estando à direita. Tranquilo? Tá. Basicamente, isso daí para ela, tá? Nessa outra aqui, algo semelhante, tá? Então vai ficar como exercício aí para vocês. Este daqui, a gente já calculou a média e já calculou a moda. Falta vocês calcularem então aí usando essa fórmula da mediana, a mediana, e veja se é um valor entre a moda e a média. Tem que ser. Mediana está sempre no meio, tá? Verifique lá. Outra coisa, sim, só um detalhe, ó. 50 aqui, ó, dividido por 2 dá 25. Como aqui eu tenho 33 pessoas, né, ou 33 elementos, o 25 está aqui. Então essa é a primeira classe. Repare que não tem classe antes. Então o FANT aqui vai dar 0. Tá bom? Não se preocupa não. O F ante aqui vai dar exatamente 0. Porque a primeira classe é essa, então não tem o FANT. Mas tem o FI, tem o somatório de FI, tem o limite superior, ou o limite inferior, tem a amplitude de classe, tem tudo. Tá? Então, vocês resolvam essa. E além dela, essa daqui, ó. Essa daqui coloquei bastante números, tá? Pega esses bastante números aqui, soma tudo, tá? Mas não soma na calculadora não. Joga esse negócio aqui no Excel, manda ele somar para você, tá? Calcule a moda, tá ok? A moda, só observar, né? Se eu não me engano, a moda são esses dois aqui, ó. 65 e 66. E calcule a mediana, que já está em ordem, é só encontrar o meio, ok? Para encontrar o meio aí, os dados são pares, se eu não me engano o meio é aqui, ó. Então vai dar 64,5, se eu não me engano, tá? Dá uma olhada nisso daí. E para a próxima aula nossa, a gente vai estar fazendo apenas atividades de exercício, tá? Devemos começar aí até resolvendo este daqui e resolvendo este daqui que a gente passou aí para vocês. Este daqui já está resolvido, né? Resolvemos primeiro. E por hoje é isso, tá bom? Obrigado aí pela atenção aí de todos. Até a próxima aula nossa, se Deus quiser.